Eu queria entender, primeiro, antes de mais nada, qual que é a formação de vocês duas, como vocês se conheceram, um pouco de contexto para a gente chegar nessa fintech. E eu também gostaria, eu sei que eu estou empilhando muitas perguntas, eu vou calar minha boca daqui a pouquinho, mas entender o que é uma fintech. Para quem está nos ouvindo, eu sei por cima o que é uma fintech, mas eu gostaria que vocês explicassem para mim o que é uma fintech, para quem está nos ouvindo também, e como que vocês chegaram nesse problema para resolver. Porque todos os empreendedores e empreendedoras que eu conheço que têm um negócio bem sucedido em algum campo, encontram um belo problema. Acho que encontrar um problema é uma coisa que acende a tua vida, né? Perfeito. Quase uma dádiva, gente, quando a gente encontra o problema. Posso começar? Comece. Vamos lá. Então, eu sou economista de formação, tenho pós em auditoria, MBA em negócios, tenho alguns bons anos, quase 2 décadas neste lugar. Depois fiz uma formação em psicanálise, me formei em psicanálise, fui para a clínica durante 5 anos, estive na clínica psicanalítica. E acho que isso faz muito sentido hoje, quando eu olho esse percurso. E aí a Plena começou, eu falo que eu sou uma empreendedora desde os 13 anos de idade com a minha mãe. Quando ela se aposentou, passou pela menopausa, tudo junto, misturado, e teve uma depressão. E ela nunca tratou porque ela não sabia que aquilo se tratava de uma menopausa. Então foi até em algum momento sugerido essa reposição hormonal para ela, mas ela não fez por falta de informação, muito medo, muito estigma, que ainda existe até hoje. Então você imagina que isso a gente está falando há 28 anos atrás, quase que mais 28 anos atrás, por aí, quase 30 anos. E aí ela tenta buscar alternativas e eu começo a empreender porque o empreendedorismo para ela naquele momento foi uma saída de tentar uma solução para aquela depressão, para aquilo tudo que ela estava vivendo. Enfim, eu começo a ajudá-la nesse empreendedorismo, mas parto para fazer faculdade, começo a fazer economia e atuo ali no campo de planejamento, finanças, durante alguns anos. Vocês são aqui de São Paulo? Perdão. Eu sou mineira. Ah, você Eu é sou de mineira. São Paulo. Do interior Você é do de São sul de Paulo? Minas. De que cidade? Eu nasci em Poços de Caldas, mas a gente vai lá só para nascer. Eu fui criada numa cidade chamada Botelhos. Ah, eu sei onde fica. A referência ao café Orfeu hoje, que é produzido lá. Sim, eu ia muito para lá, Cruzilha, no sul de Minas Gerais. Conheço, bacana. E aí saio dali para poder estudar, mas sempre levei o empreendedorismo junto e é um lugar muito de contato com mulheres. Minha mãe revendia lingerie. Então eu faço esse trajeto de escuta de mulher durante a vida inteira, que eu fui perceber só agora. E aí depois, quando eu fiz toda essa transição, né, de mundo corporativo para clínica, eu já tinha empreendido nesse meio tempo, durante 3 anos e meio, quase 4 anos. Eu tive um negócio próprio aqui em São Paulo, mas coloquei na gaveta, vendi esse negócio, foi bem sucedido, voltei para o mundo corporativo. E quando eu estou na clínica, eu sinto uma necessidade, assim, muito de estar ali no 1 para 1. E é uma necessidade de sair daquilo. Eu falei, não, eu quero arrumar uma forma de expandir isso. Eu amo a clínica, gosto muito da escuta, sou muito ouvinte, mas o bichinho do empreendedorismo estava ali dentro, formigando. E aí, nesse momento, eu levo um projeto de medicina integrativa, que é algo que eu acredito, que eu gosto muito, para um programa de ideação no Google for Startups, com a Bitumami. E ali eu tenho um feedback o seguinte, olha, teu projeto é incrível, mas você só fala no feminino. Você tem que pegar tudo isso aí e olhar para algo que fale com as mulheres. Eu acho que vai ser muito melhor do que você, muito mais rico do que um projeto olhando para públicos diversos. E aí eu confesso, Fagundo, que eu saí dali muito emputecida, desculpa a palavra, mas eu não tenho, não faz sentido e tal. E fui fazer mentoria. E coloquei ali uma agenda de 10 mentorias só com mulheres, né? E falei, vou falar de temas diversos, vou apresentar aqui o meu projeto, entender o que elas acham. Nisso, logo no início,
eu tive uma conversa com uma gestora minha, né, do mundo corporativo ali. E eu falei, e aí, como é que você tá? Aquela conversa de início, ela, ai, eu tô louca. Eu descobri que eu tô sem hormônio nenhum. Eu tô com 2 filhos em casa aqui, fervilhando hormônio. E é isso que surge a menopausa na minha vida. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. E a gente não faz mentoria, a gente só fala sobre menopausa. E eu falei, nossa, o que você tá vivendo é algo que parece que eu vivi com a minha mãe. Os filhos dela tinham a mesma idade de quando eu passei a menopausa. A minha clínica era 90% de mulheres. Eu nunca olhei para a menopausa, sempre olhei como algo sintomático, porque elas também não me traziam como menopausa, e era uma falta de informação minha, confesso, de falar menopausa, né? Essa fase, esse termo para essa fase, né? Para essas mudanças. E aí eu falei, poxa, eu vou olhar para isso. E foi desse bate-papo, comecei a fazer benchmark no Brasil. A gente não tinha, em fevereiro de 2021, absolutamente nada de menopausa. A gente tinha alguns médicos tratando o tema em suas áreas, né, de negócio, de tratamento. Então, um ginecologista que abordava sutilmente, mas ainda era algo que lá fora, inclusive, as startups que hoje já têm um produto, que já são conhecidas, que já fizeram algum exit, elas estavam nascendo. Tinha no máximo 3 anos em 2021. E aí fui olhar e falei, olha, é um mercado bacana, isso está acontecendo lá fora, acredito que em breve aconteça aqui. Fiz uma pesquisa de validação de um pouco mais de 100 mulheres, vi que existia uma dor. E aí começou a Plenapausa exatamente dessa forma. Nesse processo de mentoria, vai projeto, volta projeto, que eu conheci a Carla. E aí eu acho que ela pode contar um pouquinho aí de como que as coisas, para ela, né, como ela se identificou também com o negócio. Maravilhoso estar aqui. Muita honra, na verdade. Admiro muito seu trabalho já de longa data. Obrigado, muito gentil. E falando um pouquinho de quem sou e de onde vim, eu sou advogada de formação, o que espanta bastante o pessoal quando eu falo. Eu fiquei logo desde o começo muito em dúvida de fazer medicina ou direito. E optei pelo direito porque acreditava que eu ia poder ajudar mais as pessoas com essa expertise, que no final acabou não sendo bem por aí. Mas eu fui atleta também muitos anos, de nado sincronizado. E eu sempre acreditei nessa medicina mais preventiva. E aí, quando foi 2019, eu já sabia que eu queria realmente sair do mercado, eu trabalhava no mercado financeiro, e começar a empreender. E eu comecei a olhar todo o mercado e ver o que realmente faria sentido para os próximos anos, qual seria a grande disrupção. E tinha o mercado financeiro, que estava um boom com as fintechs, e eu comecei a olhar para a saúde, porque eu acreditava que a saúde no Brasil tem muito a ser desenvolvida, principalmente para quem mais precisa. E aí, olhando para esse lugar, comecei a estudar muita coisa fora do país. E nesse processo, eu resolvi aplicar para um outro projeto, para o Google também, para aceleração, e acabei passando, e eu comecei a acelerar. Nesse processo, criei minha primeira startup, que é a LinkFit. O que ela fazia? A LinkFit, ela faz, a gente faz, imagina, tratamento para dores crônicas. Então, a gente acaba dando um acesso maior para as pessoas tratarem, né, de maneira remota, dores crônicas e especificamente osteomusculares. E a gente começou a ampliar esse trabalho para entender como que a tecnologia, porque é tudo por tecnologia, a gente conseguia otimizar. E aí, nesse processo, eu comecei a, enfim, passar os perrengues, né, do empreendedorismo, e as coisas foram aumentando, foram crescendo, e eu comecei com uma ideia de que, poxa, eu queria muito ajudar outras mulheres, porque eu acho que esse mundo ele ainda permeia muito o masculino, e eu queria ajudar outras mulheres a desenvolverem projetos, né, como eu tinha feito com o meu. E eu acho que eu dei muita sorte no caminho, que encontrei pessoas muito bacanas, até homens muito bacanas. Meu sócio na LinkFit é um homem, e sempre foi muito bacana a construção que a gente teve. Então eu queria trazer isso para as mulheres. E aí eu comecei a dar mentoria para mulheres. E nesse processo, eu comecei a dar algumas mentorias, e aí a Má, eu encontrei ela nessa aceleração. E aí ela me trouxe essa demanda, e quando a gente começou a conversar, ainda era o projeto de medicina integrativa. Tanto no meu celular ainda tem o nome do projeto. Tá, Márcia Cunha Midcare? Midcare. E aí a gente começou a conversar, e eu falei, ok, então... Eu vi o brilho no olho dela, e eu falei, vamos investir nisso daí, nessa mulher, porque eu achei que ela tinha muito potencial. E eu comecei a, todo final de mentoria,
dar uma meta pra ela. Então tá bom, então daqui a pouco a gente volta e você vai ter que ter feito isso. E ela voltava, e ela tinha feito, e ela ia desesperada, mas ela voltava com muita entrega. E aí eu comecei a achar incrível. E a gente começou a meio que fazer com mais frequência, se encontrar com mais frequência virtualmente na época. Uhum. E aí um dia ela chegou com isso bem segmentado mesmo, pra questão de mulheres e pra questão de menopausa. Que ano isso? 2021. 2021, plena pandemia. Plena pandemia. E a gente produzindo. Que incrível vocês conseguirem montar um projeto tão complexo como esse. Posso te falar um detalhe remotamente, que por eu favor? acho que tem que ser, assim, para as mulheres. Quando a gente quer, a gente faz, tá? E eu tinha uma menina em casa. Quantos a anos? Luísa já estava com 8 meses. Uau! Tiquinha de tudo. E um menino de 6 anos. Nossa, Não, louvável. Eu tenho 2 também, mas não nessa fase. Jesus. Cadu e Nick. Cadu acho que tava com 8. Nick devia estar com 4. Nossa, mas também. É intenso. 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 E aí, nesse processo, ela chegou com isso e aí foi muito legal, porque eu comecei a escutar ela e eu falei, Má, a gente já tá se falando tanto, já nem sei mais o que é essa relação, né? E a gente, não, então vamos tentar trabalhar juntas e a gente vai vendo o que a gente pode fazer.